Sejam todos bem-vindos ao episódio 12 do podcast Papo de IA, o seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Eu sou Danilo Gatto e nesse episódio a gente vai ver várias notícias bem interessantes que aconteceram essa semana. Por exemplo, a empresa de inteligência artificial que evitou 60 milhões de fraudes ouvindo conversas, imposto de renda com a ajuda da inteligência artificial, a Receita identifica 25 mil contribuintes com bitcoins não declarados. A gente tem também aqui a revolução da filosofia grega. Inteligência artificial revela conteúdo de pergaminhos de 2000 anos. Um estudo de uma organização alemã de música está prevendo uma queda de 30% de receita para os músicos em 2028, até 2028. CEO do ChatGPT prevê pessoas valendo US$ 1 bilhão, né? Está acontecendo. A vida após a morte com a inteligência artificial está vindo, de acordo com esse documentário já está aqui, já tem pessoas usando tecnologia para isso e a gente vai falar, esse é um assunto bem polêmico. A gente teve aqui o lançamento dos avatares em tempo real da Radiant, a gente vai falar sobre isso. Teve o lançamento também de uma funcionalidade do Midjourney de estilos consistentes, ela vem como uma prévia de uma outra funcionalidade que eu vou falar para vocês, que é uma das mais esperadas na inteligência artificial. Um desenvolvedor que criou um chatbot com o ChatGPT para conversar com mais de 5 mil mulheres no Tinder e conseguiu aí estar noivo de uma delas. A gente tem também aqui o novo Vision Pro da Apple sendo lançado, diversos casos de uso muito interessantes que devem moldar o nosso futuro. A Apple se preparando para o iOS 18, que vai focar na inteligência artificial generativa e deve ser a maior atualização já feita para o iPhone até hoje. Um caso aqui bem emblemático que viralizou essa semana de um funcionário que fez uma transferência de US$ 25 milhões, aí mais de 125 milhões de reais, depois de fazer uma chamada de vídeo com deepfakes, colegas deepfakes, né? E um deles seria supostamente o CFO da empresa, o executivo-chefe de finanças. E o Bard, com atualizações gigantes, deve mudar o nome para Gemini e também já consegue gerar imagens. Esses são os temas que a gente vai falar e, como sempre, começando aqui com o jabá da nossa comunidade, para você que está vendo todas essas notícias de inteligência artificial, que está mudando o mundo, só que você não sabe como aplicar isso na prática, né? Você não quer perder essas oportunidades, eu convido vocês a assinar minha comunidade Profissionais do Futuro, que por uma mensalidade de R$ 79,90, isso mesmo, o preço de uma pizza, você consegue ter acesso a mais de 50 aulas das principais ferramentas de inteligência artificial, grupo de WhatsApp dedicado, comunidade na plataforma da Hotmart, lives semanais com as principais notícias práticas. Então, enquanto aqui nesse podcast eu falo mais das notícias gerais do mundo, lá eu trago notícias de ferramentas, coisas novas de ferramentas que estão surgindo, novas tendências, novas formas de trabalhar. Aqui eu tenho um curso completo do ChatGPT, que é a ferramenta que qualquer profissional deveria aprender a usar, porque ela funciona como um segundo cérebro, uma expansão das suas capacidades mentais, de estratégia, de aprendizado, né, de ensino. Então, tenho um curso completo dela, Engenharia de Prompt Avançados, que gera certificado, inclusive, para você colocar no seu currículo. É um curso aqui de ChatGPT avançado, torna você um especialista nessa ferramenta. Eu tenho também aqui com foco em temas, criação de imagens, criação de vídeos, produtividade, como criar livros, como achar inteligências artificiais para sua profissão, como viralizar posts. Então, tem bastante conteúdo aqui. Convido vocês a conhecerem a comunidade e vamos começar. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e também na bio do perfil, se vocês estiverem assistindo isso pelo YouTube. Vamos começar aqui com a nossa primeira notícia. Empresa de inteligência artificial evitou 60 milhões em fraudes ouvindo conversas. Então, essa aqui é uma área da inteligência artificial que vai crescer muito, que é a segurança, detecção de fraudes, porque as fraudes estão ficando cada vez mais realistas, a ponto que os seres humanos não estão conseguindo mais detectar usando seus sentidos, então a gente vai precisar de uma inteligência artificial para lutar contra as inteligências artificiais. Então, o que essa empresa aqui fez foi basicamente criar uma inteligência artificial aí que uma das principais funcionalidades dela é quando você liga para um banco, né, pela primeira vez, ela cria uma espécie de impressão digital da sua voz. E aí, se no futuro algum fraudador tentar ligar se passando por você, ela consegue facilmente detectar que aquela não é sua voz e aí já evita essa fraude. Então, ela consegue identificar padrões de comportamento também. A gente pode ver esse tipo de tecnologia se expandindo para várias outras coisas, né? Além de voz, para vídeos, para imagens, para até comportamento. As pessoas têm uma espécie de comportamento padrão quando elas acessam seus aplicativos bancários, né? Comportamentos que elas mesmas não conseguem perceber, mas às vezes a forma que elas clicam nos links, a velocidade que elas levam para clicar, esse tipo de coisa que acaba sendo muito consistente no decorrer dos anos. E aí, toda vez que aquilo mudar um pouco a consistência, a pessoa clicar diferente, for numa área que ela nunca acessou,
pode ser que no futuro você tenha tecnologias, pode ser não, né? Com certeza no futuro você terá tecnologias que vão identificar isso. Então, essa empresa faz por vós, mas essas outras funcionalidades que eu falei para você, provavelmente no futuro vão estar aí em todos os seus equipamentos, nos seus aplicativos de banco, e eles vão conseguir detectar com cada vez mais facilidade quando não for você realizando ali um determinado padrão e colocar travas e colocar protocolos de segurança para entrar em contato com você de verdade pelas vias convencionais para tentar entender se é realmente você fazendo aquilo. E isso deve poupar aí milhões e milhões e até bilhões em fraudes. Essa própria empresa aqui diz que para o ano que vem ela pretende evitar ali, se eu não me engano, era 1,5 bilhão em fraudes, que era tá aqui, ó. A empresa espera evitar 1,5 bilhão para seus atuais e futuros clientes no próximo ano, tá? Então, nos próximos 3 anos. Então, basicamente, esse é um mercado que vai crescer muito. Se você tem conhecimentos aí nessa parte de cibersegurança, esse tipo de coisa, investir nesse mercado de cibersegurança voltado à inteligência artificial é uma das grandes apostas que pode dar muito certo nos próximos anos. Imposto de renda, né? Ainda no mesmo tema, Receita Federal, com a ajuda da inteligência artificial, identifica 25 mil contribuintes com bitcoins não declarados em 2023. Então, prestação de informações sobre moedas digitais era obrigatória para quem tinha que declarar, e o órgão diz que avalia estímulo à autorregularização dos contribuintes sem cobrança de multa. Bom, eles informaram que identificaram 20 mil pessoas físicas que não informaram, né? Então, são pessoas que têm pelo menos 0,05 bitcoins, que é o equivalente a 10 mil reais. Os dados foram obtidos usando técnicas tradicionais e de inteligência artificial. Então, pessoal, é aquela questão, né? A inteligência artificial é muito boa para fazer cruzamento de dados. Tá? Então, para fazer análise que antes seres humanos sozinhos e sistemas convencionais não conseguiriam. E o governo já está atento a isso. A gente já viu aqui em podcasts anteriores eles usando isso para a questão ali de INSS, para identificar fraudes. Então, podem ter certeza que cada vez mais o governo vai acoplar tecnologias de inteligência artificial para conseguir fazer essa fiscalização de forma mais eficiente. Já começou aqui com Bitcoin, mas com toda a certeza do mundo, a gente está aqui em 2024, não dá tanto tempo assim de fazer para agora, mas creio que em 2025 tudo que nós fizermos aqui em 2024 já vai ter uma fiscalização muito maior, usando inteligência artificial muito mais inteligente. E aí eu já penso se daqui a pouco a gente já não vai mais precisar declarar, né? Essa declaração já vai ser feita automaticamente, porque esses sistemas já vão estar todos integrados aí no nosso dia a dia, nas nossas transações bancárias, esse tipo de coisa, que é para isso que está migrando, né, pessoal? Então, por um lado, nós vamos ter uma facilidade com essa questão de declaração de imposto de renda, por outro lado, eu creio que privacidade nos próximos 10 anos vai ser um negócio extremamente escasso porque praticamente qualquer coisa que a gente fizer, que hoje já é. Hoje essas coisas são monitoradas, tá? Mas não necessariamente usadas ali, processadas para que se tome ações em cima disso. Mas nos próximos anos elas vão ser monitoradas, analisadas, e sim, nós teremos diversas ações tomadas em cima disso, porque vai ficar cada vez mais viável. Hoje a gente não tem braços humanos e sistemas suficientes para conseguir lidar com essa quantidade de dados, mas a inteligência artificial consegue. Então, preparem-se aí que vai haver mudanças grandes nos próximos anos em relação a isso. Bom, Revolução na filosofia grega e a revela conteúdo de pergaminho de 2000 anos. Embora se pareça não ser um assunto muito relevante, eu acho que ele traz aqui um conceito que eu acho extremamente importante. O que eles fizeram aqui foi basicamente pegar um pergaminho ali que tinha sido danificado na questão ali do Vesúvio, e aí era difícil de ler o que tinha lá dentro, né, para olhos humanos, mas para uma inteligência artificial treinada, o que é difícil para humanos se torna extremamente fácil. O que eu queria trazer para cá, na verdade, era a tendência que isso traz. Para qualquer área, você vai poder agora pegar um algoritmo de inteligência artificial, muni-lo com todos os conhecimentos que você tem naquela área, documentos, fotos, vídeos e tudo mais, e essa tecnologia artificial vai conseguir ser treinada para criar, para descobrir, para identificar coisas muito mais fácil do que humanos. Eu já tive em podcasts passados aqui falando da descoberta de novos materiais. Aí agora ela está conseguindo ler pergaminhos. Então daqui a pouco uma empresa de finanças vai alimentá-la uma própria, né, uma inteligência artificial própria com todos os seus dados de finanças, de ações, de receita, esse tipo de coisa. E aí basicamente essa inteligência artificial vai conseguir ser um auxiliar extremamente valioso para descobrir tendências de mercado, prever crises, ajudar a tomar decisões, né? Isso a gente está falando aqui de finanças, isso vai funcionar para qualquer área, a gente já tem sendo feito para medicina, enfim, isso daí vai ter na engenharia. Então a inteligência artificial vai ser como se fosse ali um segundo cérebro, né? Um Jarvis. Para quem já viu o Homem de Ferro na Marvel, esse eu acho que é o maior conceito. É aquele teu auxiliar que sabe tudo.
tudo de tudo, consegue fazer as coisas automaticamente, e aí você só fica pedindo para ele, você tem uma ideia, e ele te ajuda a viabilizar aquela ideia, te ajuda a descobrir coisas novas, te ajuda a simular coisas. Então, para quem viu ali o Homem de Ferro, sabia que ele dizia: olha, e se eu botar esse motor aqui de propulsor, se eu botar esse propulsor aqui em tal lugar, aí ele traz: olha, isso aqui tem 40% de chance de dar certo, mas se você mudar para tal lugar, aí vira 100%. Então é isso, né? A gente vai ter um auxiliar extremamente inteligente que vai fazer com que essas coisas que a gente levaria anos e anos e décadas até para descobrir para fazer, seja feito em segundos, simulações que teriam um custo altíssimo para você colocar em prática, a IA vai conseguir fazer para você ali em poucos minutos, poucos segundos, talvez. Imagine o avanço que isso vai trazer. Então é por isso que eu falo, pessoal, escrevam o que eu estou falando, podem tirar print, gravar, sei lá, entendeu? Daqui 10 anos nós vamos estar vivendo num mundo completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. Vai ter uma mudança absurda porque a inteligência artificial consegue catalisar. A gente prevê um crescimento assim, mas quando você coloca a inteligência artificial ajudando no próprio desenvolvimento dela, isso fica assim, né? Esse gráfico de crescimento fica muito mais íngreme. Então fica muito mais fácil da gente, fica muito mais pronunciado, fica muito mais fácil da gente visualizar, né, em termos de gráfico. Para quem está vendo aqui o vídeo, ele pode estar se movendo de uma forma ali mais consistente, só que com a inteligência artificial ele abre ali a boca do jacaré, ele fica muito mais expressivo. E a gente tem aqui Gamma AI Study predicts a 30%. Bom, falar em português já, o estudo ali da Gama vai prever uma queda de 30% na receita de produtores musicais como um todo, né, de músicos até 2028. Então, isso aqui é o impacto da inteligência artificial no setor de música. O que que eles estão vendo aqui, basicamente? Que está ficando extremamente fácil criar música. Então, basicamente, você pega uma ferramenta como a Suno AI, né? S-U-N de navio O, e ela cria músicas com letra, com vozes e fica muito bom. Então, e ela é o início, né? A primeira que está surgindo. Daqui a 2 anos eu vou abrir qualquer ferramenta, sei lá, o Pro Tools, Cakewalk Sonar, eu vou conseguir lá dentro criar músicas. E ela já vai vir separada em trilhas, que eu vou conseguir editar separadamente. Eu vou dizer assim, ah, essa trilha de baixo aqui ficou ruim, faça uma com um pouco mais de groove, ela vai fazer. Entendeu? E quanto mais eu souber de música, mais eu vou saber adaptar. Só que eu também não vou precisar saber muito de música. Você vai ter pessoas extremamente leigas que vão criar uma música ali e vai ficar uma música muito boa, já vai sair boa, tá? Óbvio que aí a pessoa que entende de música vai conseguir fazer sensacionais, mas a gente sabe que no mercado da música não é o sensacional necessariamente que tem sucesso, tá? Musiquinhas ali super simplórias podem dar muito certo ali se divulgadas da forma correta. Então o que eles estão falando é: cara, para que que eu vou precisar ter produtores musicais, engenheiros de som, contratar produtoras se qualquer pessoa em casa simples vai conseguir pegar um programinha aí de IA e criar músicas? Então você vai ter uma saturação do mercado musical. Então as pessoas não vão necessariamente ficar ouvindo músicas de um artista. Às vezes elas vão criar uma playlist ali que foi feita na hora para elas. E aí algumas músicas elas vão gostar mais e vão salvar. Olhem como vai mudar o nosso hábito. Eu vou chegar e vou dizer: ah, eu vou trabalhar, faça uma playlist aqui agora em tempo real para mim, baseada no tipo de música que eu gosto. Então selecione para mim, ela vai selecionar. Vai ter tanta música que vai ser muito difícil alguém fazer muito sucesso. Eu tenho essa teoria que eu falo que nunca mais vai surgir um Beatles ou, sabe, um Michael Jackson, porque no passado, porque o que faz a música, na minha opinião, né, ela ter sucesso é a repetição. Então, no passado, como a gente tinha a mídia concentrada em poucos grandes players, então a gente tinha poucos canais de TV, poucas produtoras de filme, pouco de tudo. Acaba que aquele lá conseguia repetir a sua produção diversas vezes, a ponto de praticamente o mundo inteiro conseguia ouvir aquela mesma música. Eram poucas rádios. Então tinha até lá do Nickelback um dado interessante que parece que por X tempo, se você a música deles lá, aquela How You Remind Me, estava tocando a qualquer momento em alguma rádio no mundo. Então agora, se eu, por exemplo, nessa época, né, quisesse ouvir essa música, com certeza em alguma rádio ela estaria tocando, e ela ficou tocando ininterruptamente por muito tempo, né, na mesma rádio. Isso nunca mais vai acontecer. A gente tem inúmeros canais de YouTube, inúmeros canais de stream, inúmeras produtoras independentes, então nunca mais vai ter um Beatles, inúmeros canais de TV. Então a gente não tem mais uma concentração tão grande de pessoas ouvindo a mesma coisa ou assistindo o mesmo canal. Logo, isso está completamente pulverizado. Então a receita das pessoas que estão faturando muito hoje vai cair cada vez mais com a entrada de novos criadores, de novos produtores, novos canais onde você vai poder ouvir. Então essa daqui é uma tendência do mercado musical. Tá? Então, ao mesmo tempo, uma estratégia para quem está nesse mercado é tentar
fazer sucesso o mais rápido possível. Entendeu? Porque daqui 3, 4, 5 anos isso vai ficar extremamente difícil você ganhar uma relevância nesse público, nesse mercado. Se hoje já é difícil, vai ficar 10 vezes mais. Tá? O que traz aquela reflexão, pô, mas eu sou músico, eu amo música, vai acabar. Eu vi um programador que eu sigo falando assim, cara, eu amo tomar sorvete, mas isso não faz disso uma profissão. Tá? Talvez no futuro essa profissão, e eu sou músico, como vocês podem ver aqui atrás, mas eu já estou vendo que essa é uma profissão que talvez vire muito mais para um hobby do que para uma profissão, porque por esse tipo de coisa. Eu não vou mais precisar de um músico profissional necessariamente, tá? Porque eu vou conseguir criar com uma inteligência artificial a música que eu quiser para aquele fim específico, vai ficar meio descartável, tá? Então é essa que é a tendência que a gente está vendo nesse mercado daqui para frente. Então, você que é músico, use a inteligência artificial para criar o máximo de música possível hoje, faça sucesso quanto antes, construa sua audiência, que aí você vai estar relativamente seguro. Quem já tem uma audiência vai estar relativamente seguro, né? Quem já é famoso hoje vai continuar famoso pelos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Agora, novos entrantes querendo ficar famosos com música daqui a 5 anos vai ser muito difícil, na minha opinião. CEO do ChatGPT prevê pessoas valendo 1 bilhão. Está acontecendo. O que é isso que ele está falando, né? A pessoa unicórnio poderia desafiar a convenção de que as empresas precisam contratar pessoas para crescer. Isso não vai mais ser tão necessário. Então, se você cria hoje um software, você cria hoje uma empresa com inteligência artificial, às vezes você não precisa contratar ninguém. A tua empresa consegue operar só com aquela IA. Então, o que eles estão falando é que se você tiver ali um conhecimento, uma ideia muito boa, com inteligência artificial você consegue colocar aquilo em prática e às vezes a tua empresa daqui a pouco pode estar valendo 1 bilhão de dólares, uma empresa de uma única pessoa. A gente tinha empresas no passado de poucas pessoas. Eu não lembro quantos funcionários do WhatsApp tinha quando ele foi comprado ali por valores bilionários, mas se eu não me engano era menos de 10 pessoas, tá? Eu posso estar com um dado errado aqui, mas eu lembro que era pouca gente. Agora talvez seja tão pouca gente a nível de ser uma única pessoa. Então você pode criar alguma solução, você pode criar alguma empresa, usar a inteligência artificial para fazer todo o trabalho pesado, automações, divulgação e tudo mais, e daqui a pouco você é a única pessoa naquela empresa, aquela empresa vale 1 bilhão de dólares. Tá? Então isso está acontecendo e a gente vai ver isso acontecer com frequência nos próximos meses barra anos, né? Pessoas unicórnios surgindo. Então, eu uso esse gancho mais uma vez para convidar vocês a conhecer a minha comunidade Profissionais do Futuro para você aprender as habilidades que podem vir a te transformar numa empresa unicórnio de uma pessoa só nos próximos anos, porque e principalmente para te manter informado sobre isso. Tá? As grandes ideias vêm de informações, vêm de entendimento de mercado. Hoje, eu pesquisando tudo isso, trazendo essas notícias e passando horas no meu dia dedicadas a entender inteligência artificial, eu com certeza tenho uma visão de mercado extremamente ampla em relação a pessoas que não fazem isso. Tá? Só que eu trago isso na comunidade, eu trago essas notícias curadas, eu trago essas ferramentas curadas, essas habilidades todas selecionadas para você também ter esse conhecimento. E aí na sua área você pode ter talvez essa ideia que vai valer aí no futuro 1 bilhão de reais, ou 1 bilhão de dólares, ou até muitos milhões também, que a gente já fica satisfeito. Então é isso que eu trago através da comunidade, conhecimento prático, para você parar de ficar ouvindo notícias apenas e dizer, nossa, que legal, a inteligência artificial está mudando. Não, você trazer isso para sua realidade, você usar no seu dia a dia para você ser mais produtivo, para você ter novas ideias de negócio, reduzir gastos, ter mais receita. Então, esse é o objetivo da comunidade. E, de novo, o pessoal está de graça, R$ 79,90. A gente tem MBAs aí sendo vendidos por mais de R$ 20 mil por ano, que vão te trazer um conteúdo muito menos prático, um negócio muito mais teórico, que você não vai conseguir trazer para o seu dia a dia. E aqui, por R$ 79,90, você tem mais de 50 aulas e aulas sendo adicionadas semanalmente, lives com notícias semanais, grupo de WhatsApp, comunidade para você divulgar seu trabalho, que está sendo liberado agora aqui na Hotmart. Então, não tem por que você não ser um dos pioneiros no Brasil de inteligência artificial como um todo e também na sua área para aproveitar as melhores oportunidades e ter as melhores ideias antes que isso aqui fique saturado. O momento é agora. Pessoal, nunca esteve tão óbvio, tá? Eu tenho certeza que todo mundo que voltasse no tempo em 2010 compraria bitcoins, entendeu? A gente está no 2010 da inteligência artificial. O momento é agora, não deixe passar, tá? E tá barato pra caramba. Entendeu? Então, faça parte da comunidade. Fica aqui mais uma vez o meu convite, está na descrição do vídeo e também na bio do perfil se você estiver no YouTube. Bom, a, a pós-vida, o além da inteligência artificial está vindo, de acordo com esses documentários, já está aqui. Sobre o que eles estão falando? A gente tem, pessoal, hoje tecnologias que conseguem simular o comportamento de uma pessoa de uma forma muito real.
Então, por exemplo, se eu pegar todos os textos que eu já escrevi na minha vida, transcrições de todos os inúmeros vídeos que eu tenho, cara, eu faço vídeo para rede social há, sei lá, cara, mais de 8 anos. Então, devo ter dezenas de horas de vídeos salvos aí. Se alguém conseguisse pegar todos esses meus vídeos, transcrevesse todos eles, desse para o Mia, também pegasse os próprios vídeos, alimentasse para o Mia que estivesse preparada para ler vídeos, né, para ouvir áudios, ver imagens, ela conseguiria criar uma versão minha digital que se comportaria e falaria muito próximo da forma que eu falo, tá? Logo, o Danilo, né, virtual seria imortal. Eu poderia falecer, Deus o livre, de alguma coisa, mas vocês conseguiriam falar com essa versão minha, e essa versão minha poderia até continuar criando conteúdo de forma muito parecida com a forma que eu crio. Então é bizarro, tá? A princípio, isso estava sendo usado mais para fins de entretenimento, de, pô, vou subir aqui todos os escritos do Einstein para você conseguir conversar com Einstein, sabe? Então era mais nesse sentido. Só que as pessoas estão começando a usar isso para o luto. Ah, então, o que está acontecendo aqui? Elas estão alimentando as inteligências artificiais com fotos, vídeos, áudios, textos dos seus entes queridos que faleceram para ter uma oportunidade de conversar com essas pessoas novamente, interagir com elas novamente. E é algo que é saído de ficção científica. Eu vou até citar para vocês um episódio aqui de Black Mirror, mas a gente vai começar a ver isso com certa frequência. Pessoas que vão ter ali seus entes queridos guardados ali num clone de inteligência artificial, que elas vão conseguir continuar conversando com eles. E não se sabe se isso de fato vai ajudar o luto ou vai atrapalhar o luto, porque isso é um negócio muito novo, né? Existem ali as duas linhas. Tem gente que acredita que vai ajudar, tem gente que acredita que vai atrapalhar, mas enfim, a gente não sabe. Então, aqui, ó, nesse documentário, ele falou aqui, ó, o Project December, que foi fundado aí em 2020, que simula conversas com os seus entes queridos mortos através de chatbot, né? Então você fala com uma janela de chat com a pessoa que faleceu. E aí a audiência é introduzida para o Joshua, que usa o serviço para simular comunicação com a sua falecida noiva, Jéssica Pereira. Então temos brasileiros já aí, né? Brasileiro sendo pioneiro em ser ressuscitado por inteligência artificial. Então ele falou aí que ele fala que era um presente, uma dádiva, ele conseguir falar com a noiva. Então, é meio bizarro assim a gente pensar nisso, né? Que tem pessoas que já estão usando isso hoje para tentar superar o luto. Nesse episódio do Black Mirror, que é o primeiro episódio da segunda temporada, o nome dele é Be Right Back, eu recomendo que todos vocês assistam, porque é um negócio bizarro, mas que pode acontecer. O marido da protagonista, ela falece, e aí uma amiga dela, quando ela tá de luto, fala que tem um site que faz isso, que ela fornece ali os áudios, né, os vídeos, e consegue conversar com ele. Ela começa fornecendo e começa a conversar com ele. E se comporta muito parecido. Aí ela fica fazendo chat com ele. E daqui a pouco o site tem opções de upgrade que você paga, e aí vai ter vídeo, aí vai ter voz, e ela vai fazendo até que chegar ao ponto que ela consegue comprar, né? Aí essa já entra a parte da ficção científica, que hoje não está disponível, mas que no futuro com certeza estará. Ela compra um robô extremamente parecido com ele e fornece essa inteligência artificial para esse robô e vira agora um clone do cara real que ela consegue falar no dia a dia. E aí esse episódio explora aí os vários desdobramentos que tem na vida da pessoa. Ela está convivendo com alguém que é um clone, mas que não é de fato o marido. E até a forma como ela vai usar esse clone, assim, é um negócio. Pessoal, assista esse episódio, tá? Ele é muito incrível eles terem tido essa visão lá atrás. E a gente vê que hoje isso já está começando a ser possível, né? Os primeiros 20 minutos do episódio hoje já são possíveis. Talvez o restante ainda não, mas vai ser possível também em breve. Como é que isso vai impactar o futuro, né? Artistas vão falecer, vão continuar compondo músicas. Hoje eu consigo colocar todas as composições do Michael Jackson no MIA e treiná-la e dizer para ela continuar criando músicas como se fosse ele criando. E vai ficar muito parecido com o que ele criaria. Pode ter um clone dele que vai fazer shows, então é bizarro. Pessoal, assistam Black Mirror, tá? Era uma série de ficção científica, mas que hoje virou, na verdade, um manual para a gente se preparar para as bizarrices que estão vindo aí e que estão vindo nos próximos anos. A gente teve, falando de Avatar, a gente tem aqui o HeyGen, que é um dos principais sites de criação de avatares ultra realistas, lançando uma nova funcionalidade que é o Avatar Streaming em tempo real. Então você entra no chat, que tem lá uma versão de Avatar, então vamos dizer, você entra no chat, aí tô eu lá assim, meio que me mexendo de uma forma meio tosca, aí você fala, oi Danilo, tudo bem? Aí dá um tempinho e eu respondo com a minha voz, oi fulano, tudo bem? E com você? E aí você consegue ficar conversando com o avatar em tempo real. E aí isso deve mudar, né, o atendimento para clientes, você ter ali talvez aquela personalidade com o embaixador da sua marca ali no chat conversando com os usuários, com a voz dele clonada, tá? Então é para fazer treinamentos, as pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com textos. Então imagina você
no manual de instruções do seu carro, ao invés de ser um documentão, é, sei lá, cara, uma celebridade que é a estrela daquele carro, entendeu? Falando com você, sei lá, um piloto de Fórmula 1 ali falando, ó, fulano, para você fazer isso, você precisa apertar tal botão, ó, isso aqui significa que você está sem óleo, você deveria ir sei lá, no posto de gasolina ali. Então, isso vai mudar muito a interação que a gente tem no dia a dia, tá? A gente vai criar mais conexões com pessoas virtuais, que elas vão estar bem permeando o nosso dia a dia, atendentes virtuais, que aí você vai conversar com eles, parecendo que você está conversando com um humano numa videochamada para te ajudar com algum problema, e a questão toda é que eles vão ser capazes de ajudar. Hoje as pessoas não gostam de conversar com assistentes virtuais porque eles são limitados. Eles têm aquela meia dúzia ali de opções para você escolher que, na maioria das vezes, não é o problema que você está tendo, porque eles estão ali para resolver coisas muito óbvias, e aí você tem que muito óbvias, e aí você tem que conversar com um ser humano. Nesse caso, você vai ter algo que simula um ser humano e um IA que é extremamente capacitado que vai conseguir resolver teu problema, tá? Não importa qual ele seja, vai ter talvez 1%, 2% de problemas que ela vai ser orientada a te direcionar para um ser humano para te ajudar, mas o restante ela vai conseguir resolver. Então, a gente vai ter essa substituição aí de atendentes humanos por inteligências artificiais que se parecem muito com humanos, que falam como eles, que você interage como se fosse humano e que ela vai conseguir resolver teu problema e vai estar disponível 24 horas por dia. Você não vai ter aquele problema de ligar na central e dizer, olha, nosso atendimento é só em horário comercial, em dias de semana, aí você fica ali com o teu problema. Não, é 24 horas, é domingo, 3 da manhã, você vai ligar, vai ter alguém lá que vai entrar na videochamada com você, um IA, e que vai te ajudar a resolver teu problema de uma forma humana. E eu já falei isso aqui inúmeras vezes, inclusive quando eu criei a Isabela Santos, né, que eu sempre falo para vocês seguirem, @isasantos.ia no Instagram, que é uma influenciadora que eu criei 100% com inteligência artificial. Os seres humanos não conseguem diferenciar algo real de algo que simule muito bem um comportamento real, emocionalmente. Você vai pedir desculpa para a atendente virtual, você vai falar, por favor, você pode me ajudar a humilhar, ela não se ofende, mas você não vai saber diferenciar porque vai parecer muito uma pessoa, tá? Então, eu creio que as pessoas vão ter muito das interações humanas nos próximos anos substituídas por IA. Eu não sei quais são os impactos disso, nem me atrevo a dizer se vai ser bom, se vai ser ruim, mas vai ser muito diferente e a gente vai ver, né? Veremos aí nos próximos anos como vai ser. Bom, o Midjourney lançou uma nova ferramenta. O Midjourney, para quem não sabe, é uma das principais ferramentas de criação de imagem. Tá? Para quem nunca viu criação de imagem por IA, parece bruxaria. Você escreve, faça a imagem de um astronauta na Lua, chupando manga e andando de skate, e ela faz na hora, desenho e parece uma foto. Parece que realmente tiraram uma foto do astronauta na rua andando de skate, chupando manga. E você cria qualquer imagem com ela. Só que o grande problema aqui era a consistência de todas as ferramentas de inteligência artificial. Você não consegue manter o mesmo personagem, o mesmo estilo. Toda vez que você cria vem diferente. E eles lançaram agora uma ferramenta que você consegue fazer consistência de estilo. E isso vai ser polêmico pra caramba. Porque eu posso pegar uma imagem de um artista com determinado estilo, colocar lá como uma referência, e aí toda imagem que eu criar vai ser criada no estilo daquele artista. Tá. Ou no estilo de qualquer outra imagem que você gostou ali da internet e você quer copiar. E se os artistas já estavam extremamente irritados com o fato da IA ter sido treinada no trabalho deles, agora de fato vai ser possível você realmente clonar o estilo de um artista. Bom, vai ter gente que vai usar isso para o bem, vai ter gente que vai usar isso para o mal. Isso pode ser usado até como uma ferramenta de criatividade. Você mistura estilos e cria um estilo completamente novo, e a partir daí você consegue ficar criando imagem naquela mesma consistência para você usar no futuro para história em quadrinhos, para filmes, mas ao mesmo tempo vai ter gente que vai usar isso para copiar o trabalho, né, de outras pessoas e ficar divulgando. Mas a grande questão é que eu, como artista, né, eu sou artista, sou desenhista há mais de 30 anos, já trabalhei profissionalmente com isso, eu não acho que se irritar adianta. Tá? Infelizmente, essa é uma tecnologia que é aquela caixa de Pandora, foi aberta, saiu, já era. Já está aí, a gente não consegue fazer nada em relação a isso. Não adianta processar, porque você vai processar quem? Fica nebuloso, você vai processar o treinamento, entendeu? Você não consegue provar que o cara de fato está usando algo que copia teu estilo, ele pode dizer que ele criou por conta própria aquilo lá, que foi um acidente. É muito difícil, pessoal. Então, eu sinceramente que acho que os artistas deveriam olhar, entender essas ferramentas, aprender a usá-las e tentar projetar no futuro o que que vai ser valioso em termos de arte. Se é a quantidade, se é a qualidade, se é o processo ali de você conseguir entregar algo físico, né, que foi de fato desenhado, que o ser humano, pessoal, sempre valorizou o processo, né? Existe valor no processo. Tanto que por isso que mesmo a gente tendo impressoras ultra realistas e ferramentas como essa para gerar imagens realistas, a gente ainda compra quadros que foram pintados por uma pessoa.
tá? Isso sempre vai ter espaço para isso. Pode reduzir bastante, mas sempre vai ter espaço para quem valoriza o processo. Mas o mercado vai reduzir. Não vai ser todo mundo que vai conseguir viver de fazer isso. Então talvez você tenha que encontrar um novo mercado para você. Voltando para aquela analogia que o programador lá falou. Eu gosto de tomar sorvete, mas isso não faz disso uma profissão. O fato de eu gostar de desenhar, de eu gostar de pintar, talvez no futuro não faça disso uma profissão. Muito provavelmente você não vai mais conseguir ganhar a vida como você ganha hoje. Você vai ter que achar uma outra área para trabalhar ou uma outra forma de trabalhar. Talvez mais voltado em quantidade, talvez alguém que esteja criando ali um aplicativo, um jogo de videogame, precise de muitos itens ali, desenhos de espada, de armadura, de personagens. Aí você, com uma inteligência artificial e sabendo usar e com teu bom gosto artístico, você vai fornecer ali um trabalho de ponta para aquela pessoa e ela vai te contratar por causa disso. Não sei, é uma das formas que isso pode ser trabalhado, mas que vai mudar, vai. E eu acho que é uma perda de tempo ficar tentando lutar contra isso, porque na minha visão tem uma tsunami vindo. Você está olhando e fala, cara, vai inundar a cidade. Ah, vou abrir uma escola de natação. Ou você vai dizer, meu Deus, a tsunami está vindo, eu estou aqui na praia, entendeu? Vamos fazer aqui uma corrente e vamos protestar contra a tsunami. O que vocês acham que vai acontecer? As pessoas vão ser levadas, tá? Elas não vão conseguir fazer nada. Na minha opinião, opinião pessoal minha, essa é uma batalha perdida. Eu não acho que os artistas vão conseguir ganhar uma batalha contra esse novo mercado de inteligência artificial. Ele colocou ele trouxe para as pessoas convencionais do dia a dia essa habilidade de criar artes muito boas, né? Obviamente que hoje, às vezes a pessoa vai fazer um logo feioso, né? Eu, como designer formado, eu já tive que fazer logos e às vezes o que eu gostei ali, todo bem feito, a pessoa gostava de um esboço que eu tinha feito horroroso ali, e era isso, tá? Beleza, faz parte. Mas cada vez mais elas vão trazer resultados cada vez melhores. E não tem muito o que fazer em relação a isso. Então, minha opinião, eu acho que você que é artista que está ouvindo, analise esse mercado e tente pensar no futuro para onde ele está indo e como você pode se encaixar nele. E talvez não fique, na minha opinião, perdendo muito tempo aí brigando com isso, que eu acho que é uma briga perdida. Bom, final feliz depois que um desenvolvedor usa inteligência artificial para namorar com mais de 5.000 mulheres. Olha o que o cara fez. Ele programou um bot ali com o chat GPT para ir num site de relacionamento. Eu creio que foi o Tinder que ele usou, tá? Eu lembro de ter lido na matéria que era o Tinder, mas eu estou sem certeza agora. Mas enfim, ele foi num site desse famoso de relacionamento e botou o robô para conversar com várias mulheres, para iniciar a conversa, bater papo com elas e deu as preferências dele lá pro chatbot, né? Como é que ele gostava e tal das mulheres. No final das contas, o chatbot foi indicando para ele assim, ó, essa aqui tem muito a ver com você, começa a conversar com ela, e ele foi usando, ó, ele filtrou as mulheres baseado nos red flags, né, que eram as coisas que ele não queria na preferência pessoal dele para um relacionamento, fez small talk, né, que é aquela conversinha papo furado ali para começar o bate-papo, agendou os encontros e até ajudou ele a fazer o pedido, né, para a noiva dele. Tá aqui os dois na cama, parece até gêmeos físicos, eles são muito parecidos. Pessoalmente, isso poderia ser até um esquete, né, que a gente tava brincando em alguns grupos que eu tenho ali de inteligência artificial, as pessoas falando, né, que isso poderia ser um filme do Adam Sandler, né, Amor ao Algoritmo, na sessão da tarde. Então, é mais ou menos isso aqui, tá, pessoal, o que tá acontecendo. Então, de novo, tá, isso leva de novo àquela questão do chat GPT. Galera, se eu pudesse indicar uma inteligência artificial para qualquer pessoa aprender, é o ChatGPT. Porque não é só criação de texto, criação de imagem, é uma ajuda com raciocínio. Ele leva o teu cérebro para um outro patamar, em termos de raciocínio, de criatividade, de processamento de dados, resolução de problemas. Você pode ter um problema gigante que você está passando na tua vida, explica para o ChatGPT. Deixa de fora dados pessoais. Fala assim, uma pessoa está passando pelo problema e descreva o problema, sem dados pessoais. Assim, assim, assado, na empresa que está acontecendo tal coisa. Descreva para mim 10 formas de solucionar esse problema e ele vai te dizer. Aí você pode falar para ele, pois é, mas essa aqui não funciona por causa disso. Aí ele vai te dar novas ideias. E galera, a quantidade de problema sério que eu já resolvi na minha vida de um ano para cá, mais de um ano para cá, né, usando o chat GPT dessa forma, é absurdo. Dicas de como seguir, entendeu? Por exemplo, esse podcast aqui existe por causa do chat GPT. Lá no início do ano passado, quando eu queria me posicionar como uma autoridade no assunto, que eu pedi para ele várias estratégias de negócio, de como eu poderia aproveitar que eu era um dos pioneiros ali estudando inteligência artificial e trazer, ele falou, cria um podcast, entendeu? E eu não tinha pensado nisso. E aí eu vim e criei esse podcast. Entendeu? Então, eu acho que é uma ferramenta gratuita que a maioria das pessoas não tá. É tipo assim, tem a lâmpada mágica do gênio. As pessoas estão passando, estão chutando a lâmpada, estão usando a lâmpada como peso de papel, mas as pessoas não estão indo lá esfregando a lâmpada e saindo do gênio e fazendo pedido, entendeu? É isso que eu estou vendo assim com o chat GPT. Eu acho incrível o quanto as pessoas estão perdendo a oportunidade de usar uma ferramenta que tem gratuita e o gratuito já faz um estrago absurdo, ou que ela pode pagar R$ 100
e ter ali a ferramenta com toda a maior tecnologia. Isso para mim era um gasto, porra, encara como um imposto da inteligência artificial, o pagamento da assinatura do chat GPT, tá? Enfim. E o pagamento da minha comunidade também, né? Para você aprender a usá-lo da melhor forma possível, beleza? Então fica aí a dica para vocês. O cara aí, ó, tá vendo? Talvez ele tenha achado o amor da vida dele usando a inteligência artificial. Tá? Então, pense, né, no nível de felicidade que isso vai trazer. E isso traz a gente para uma excelente notícia, galera. Eu aqui entrando humildemente no Spotify para ali ver, né, os meus episódios, subir aqui os capítulos do podcast, descobri que estava em top 5, não, top 6 de podcast de tecnologia do Brasil. Passou um dia, fui top 5, passou outro dia top 4, e agora o nosso podcast aqui, nosso humilde podcast falando de inteligência artificial, está em terceiro lugar nas paradas de podcast de tecnologia do Brasil. Então, aplausos, pessoal, para vocês que estão fazendo isso. Então, essa aqui é uma conquista nossa. Vamos continuar aqui frequentando, entendendo as notícias e tal. Quem sabe a gente não chega em primeiro aqui nos podcasts de tecnologia e depois a gente comece, por que não, né, de uma forma audaciosa ali, a entrar no top 100 dos podcasts unificados aí de todos os setores e alcançar uma posição alta aqui no Brasil. Quem sabe? Inteligência artificial está vindo aí para mudar tudo. Potencial tem, mercado tem. Então, ajudem aqui o amigo de vocês que está fazendo toda semana essa pesquisa, né, essa curadoria de notícias para manter vocês informados. Divulguem esse podcast para os seus amigos, para sua família, porque o conhecimento que eu estou trazendo aqui é para qualquer pessoa. Não interessa se é se é um recém-formado, se é alguém experiente, se é um idoso, todo mundo vai precisar saber o que está acontecendo nesse mundo, porque isso aqui é a eletricidade. A gente estava vivendo num mundo de velas, surgiu a eletricidade. Vocês viram quanto mudou o mundo por causa da eletricidade? O fato de existir aqui um podcast é possível, o computador está aqui, é possível por causa da eletricidade. Esse é o nível da inteligência artificial. Todo mundo vai precisar entender o que está acontecendo, até para evitar também cair em golpes, que a gente vai falar disso aqui já já. Então, obrigado a todos vocês por essa conquista de a gente estar aqui em terceiro lugar nos top podcasts de tecnologia do Brasil no Spotify. E a gente tem aqui o lançamento do Vision Pro, tá? Novos óculos de realidade aumentada, virtual aí da Apple, que eu acho incrível o fato de ele não ser apenas óculos de realidade virtual, tem essa diferença, né? O virtual é aquele que não tem nada de real, né? Que você está vendo só aquele ambiente do jogo. Ele é um óculos de realidade também aumentada, então ele usa câmeras para você filmar também o ambiente que você está. E aí ele é aumentada porque aí ele coloca itens de realidade virtual no meio da tua realidade. Então, se eu tivesse com esses óculos aqui, eu poderia ainda estar vendo aqui meu escritório, só que de repente eu poderia ver uma tela aqui que eu não tenho, em outra resolução, aqui passando um filme, ou então eu poderia ver objetos aqui na minha mesa, que eu poderia interagir com eles de alguma forma, né? Eu estou montando aqui um protótipo de alguma coisa, eu poderia ficar mexendo aqui nos objetos com gestos manuais. É isso que a gente está vendo aqui, para quem está olhando a tela, a gente vai começar a ver uns malucos na rua, que nem esse cara que está aqui no metrô, com os óculos aqui parecendo um maluco digitando no ar, né? Antigamente eu ficava tocando bateria aérea, andando na rua e me sentia um maluco, né? Imagina isso aqui. Eu lembro quando começaram a surgir os fones Bluetooth, que eu via uns malucos na rua falando sozinhos ali, né? Eu falava, o que esse cara tá gritando aqui sozinho, entendeu? E ele tava usando fone Bluetooth, então é mais ou menos isso. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o cara trabalhando no metrô. Então isso aqui é sensacional, tá? Ele não precisa ter nenhum equipamento, basta os óculos, ele consegue fazer o que ele precisa. Aí um segundo caso aqui, a pessoa um conceito de deepfake, a pessoa consegue ver o namorado dela com outros rostos, tá? Embora esse aqui eu achei interessante, mas não sei se seria muito útil realmente para um relacionamento isso, mas eu achei legal. As inúmeras aplicações que isso pode trazer. Aprendizado de música. Um cara está aprendendo piano, ele está usando os óculos, tocando piano e ele está vindo como se fosse quem já jogou Guitar Hero aqui, né? Que fica vindo aquelas luzinhas assim onde você tem que apertar. Ele fica vendo em tempo real e nas teclas do próprio piano, tá? Eu já aprendi piano também com vídeos do YouTube de similares, mas lá você tinha que olhar o vídeo e ficar olhando aqui a tecla e tentar fazer ali um mapeamento de qual é a tecla que o vídeo está te mostrando. Aqui não, ele já mostra na tecla. Ele acende a teclinha quando você aperta nela e tal. Então, até para o aprendizado, tá? Não só de música, mas de várias outras coisas. Imagina você lutando boxe, aí ele coloca o seu adversário e ele aponta no seu adversário, ó, ele tá com a guarda baixa, deu um soco na cara, ou então, ó, mexeu o ombro, vai vir um golpe aí você desvia. Então, pense na quantidade de coisas que vão poder ser aprendidas, tá? Essa é uma tecnologia para mim que isso com a inteligência artificial, é a inteligência artificial que ajuda eles a ter esse nível de realidade, né? Esse nível de interação. São sistemas de inteligência artificial, então por isso que eu achei importante trazer aqui, embora os óculos em si não sejam um equipamento de inteligência artificial, mas ele usa muito dentro dele para trazer. Olha isso aqui usa inteligência artificial para traduzir em tempo real.
O cara tá falando, se eu não me engano, em algum outro idioma, não sei se é espanhol, alemão, e ele fica traduzindo, mostrando legendas em inglês ao vivo do que o cara tá falando. Então, se eu estivesse aqui com os óculos falando com um amigo alemão, ele poderia estar falando em alemão, mas eu estaria vendo aqui no meu campo de visão legendas em português do que ele está falando. E se ele tivesse com os óculos também, eu responderia ele em português e ele veria em alemão. Olha as barreiras de comunicação que isso que vai diminuir. No futuro a gente vai ter também o fone, que vai filtrar e você já vai ouvir a voz do cara em português, entendeu? Clonado, em tempo real, tá? É isso que a gente está migrando também. Então, você que é professor de idiomas, fique atento a essa tecnologia, porque talvez o seu negócio vire de, ao invés de ensinar as pessoas a falar, talvez você ser um representante desse tipo de equipamento, não sei, tá? Realmente fica aí a reflexão para vocês fazerem e projetar isso para o futuro. Aí aqui, ó, gamificando tarefas de casa. A pessoa está aspirando o chão, só que aí o óculos colocou várias moedinhas no chão para ajudar a mostrar para ela as áreas que estão faltando ela aspirar. Então torna a tarefa ali um pouco mais divertida, tá? Menos estressante. Isso daí eu fico imaginando também os desdobramentos, né? As aplicações e outras atividades também no dia a dia. Isso aqui seria também sensacional. Ó, a gente tem também aqui o cara na Fórmula 1 assistindo a corrida e embaixo um mapa em 3D com os carrinhos assim vistos de cima. Outra funcionalidade legal. É, ó, para cozinha, o cara abre a geladeira, já consegue mapear como é que eu vou dizer? Dentro da geladeira, os objetos, os itens que ele tem para sugerir receita. Você está fazendo a receita, ele está te ensinando ali como cortar, onde colocar as coisas, tá? Enfim, pessoal, tem diversas, inúmeras aplicações aqui na rua. Óbvio que você vai ter que tomar cuidado agora no início, né? Principalmente aqui no Brasil, porque senão, se a pessoa botar isso aqui nos olhos e sair andando na rua, ela vai ver em realidade aumentada um ladrão arrancando da sua em realidade real, né? Você perdendo seus óculos, mas no dia a dia, isso aqui vai trazer. Isso aqui é o futuro, tá? Eu não tenho a menor dúvida que daqui 10 anos vai ser que nem celular, um equipamento amplamente comum que as pessoas vão usar aí no seu dia a dia e que a gente vai ter novas formas de interagir aí com o mundo, com as pessoas usando esse tipo de equipamento. Apple prepara o iOS 18 para iPhones com foco em IA generativa, tá? Para quem não sabe o que é IA generativa, é justamente essa inteligência artificial que cria coisas, que é essa era que a gente está vivendo, tá? Do chat GPT, do Midjourney, dessas ferramentas que criam coisas, né, novas, que entendem as coisas. Então, como eu já falei, né, a inteligência artificial ela não é nova, ela é muito antiga, mas a inteligência artificial generativa no nível que a gente tem hoje, na mão das pessoas comuns usando com diversas ferramentas, é muito novo. Tá? Surgiu com o chat GPT, basicamente. Que aí agora a gente tem a inteligência artificial nas mãos das pessoas comuns, e não apenas em algoritmos do Netflix, de redes sociais, enfim. E aí o iOS vai vir com essas funcionalidades. Então, ó, deve melhorar como a Siri funciona, os aplicativos de mensagem vão completar automaticamente as suas sentenças e várias outras funcionalidades. Então, eu estou aqui ansioso para ver como é que vai ser esse iOS 18 aí com inteligência artificial que está sendo dito que vai ser o maior update, a maior atualização na história do iPhone. Então, você que tem iPhone, fique de olho nisso aí também. Aqui essa foi a notícia da semana. Um funcionário fez uma transferência de 25 milhões de dólares depois de uma videochamada com um deepfake dos colegas dele, incluindo o executivo de finanças ali, sênior, né, o CFO da empresa dele. Então, o que aconteceu aqui, basicamente, pelo que eu consegui juntar de pedaços dessa história, o cara recebeu um e-mail de golpe, aí ele achou estranho, foi querer verificar, só que quando ele foi verificar, as pessoas já falaram, então vamos entrar numa videochamada para tirar sua dúvida? O cara, então vamos, né? Entrou e a videochamada estava lá com os colegas dele. Isso aconteceu em Hong Kong. Eu creio que talvez diferenças culturais podem ter facilitado o golpe, porque eu imagino que, pelo menos pelo que eu vejo da cultura ali oriental, as pessoas são muito mais sérias em ambiente de trabalho. Então deve ter entrado várias pessoas ali sérias, de terno, talvez ali de roupa social na reunião, e aí com vozes clonadas. Aí o CFO falando com ele, preciso que você faça a transferência para valor tal, para conta tal, não sei o quê. E o cara acreditou. Caramba, quem não acreditaria, né? Você entrar numa videochamada com todos os seus colegas ali se mexendo, falando com você com as vozes dele, teu superior te dizendo para fazer uma transferência. Entendeu? O cara acreditou, transferiu e perdeu uma fortuna. E lá em Hong Kong parece que não é o primeiro golpe, já teve outros desse tipo. Aí vem a minha dica para vocês: como a gente se protege desse golpe, né? A melhor forma, obviamente, também é o próprio pessoal de tecnologia da empresa criar, né, dos softwares, criar formas de identificar isso. Mas vamos lá, você é uma pessoa física comum que recebeu que está na situação desse cara. O que que você poderia fazer? Primeiro, era ter algum tipo de palavra-chave, né, com os altos executivos, uma palavra-chave da empresa ali que só é compartilhada com
os principais executivos para você perguntar, tá legal, você quer que eu transfira? Qual que é a palavra-chave? Né, um token, alguma coisa assim, tá? Que faça com que com que valide aquela transferência. Beleza, não tem isso. A segunda coisa que você pode fazer é pedir para a pessoa que você está suspeitando, falar assim, cara, desculpa, eu quero ter certeza que é você mesmo que está na minha frente. Coloca a mão na frente do seu rosto, deixa ela parada e mexa ela um pouquinho. Porque esses filtros que fazem deepfake em tempo real, eles mapeiam o rosto da pessoa para colocar na hora aquele rosto diferente, né? E quando você passa a mão, ela perde a referência do mapeamento. Então ela não sabe mais onde está o olho, aí fica flicando, né? Fica piscando ali, distorcendo aquela máscara. Então, se a pessoa passar, provavelmente vai dar defeito na inteligência artificial, você vai ver, ou ela provavelmente vai recusar passar. Ela vai dizer, não, não, não vou fazer isso e tal, não precisa, você não acredita em mim. Aí você já tem que levantar a suspeita lá no... e dizer, cara, desculpa, eu só vou fazer essa transferência se você fizer isso que eu estou te pedindo. Porque eu estou desconfiando que não é você mesmo e qual é o problema de você levantar agora o rosto? Aqui tá aqui, ó, eu levanto o rosto na frente do meu rosto. Eu levanto a mão na frente do meu rosto. Por que você não levanta também? Entendeu? E a outra forma é pedir para a pessoa olhar para o lado, de perfil. Porque essas inteligências artificiais, né, hoje em dia, pelo menos acho que os golpistas estão usando, que são essas mais básicas que tem por aí, elas pegam uma foto frontal da pessoa e colocam no rosto. Então, quando você está de frente, tem até algumas IAs que você anima a foto com movimentos do teu rosto. Só que, de novo, é tudo presumindo que você está de frente. Ela não sabe como é o rosto de perfil. Então, quando você começa a virar de lado, aí o olho sai do campo de visão da câmera, ela começa a dar erro de novo também no mapeamento. Ela distorce, ela fica toda borrada, tá? Então, você pode usar essas três técnicas se você tiver algum dia se sentindo que você está numa situação como essa, para evitar cair num golpe. Tem uma palavra-chave previamente definida, se não tiver, peça para a pessoa levantar a mão aqui no rosto e ficar passando lentamente para você ver se o rosto dela vai distorcer. E por último, peça para olhar para o lado, né, bem para o lado mesmo, a ponto de distorcer talvez aquela máscara que tem no rosto dela. E aí ela provavelmente vai se negar a fazer isso. Aí se ela se negar, você se recusa também. Isso, pessoal, fica também a dica. Qualquer transferência de dinheiro para pessoas, de qualquer pessoa, não importa quem seja, pode ser tua esposa, teu filho, tua mãe pedindo para transferir dinheiro, você tem que verificar aquilo de várias formas possíveis. A minha mãe aparece aqui, me liga, me pede dinheiro, eu falo, tá bom, mãe, mas antes deixa eu fazer o seguinte, vou desligar, vou ligar para o número dela. Oi, mãe, a senhora tá pedindo. Eu vou fazer uma chamada de vídeo pro número dela, vou ver se ela aparece. Eu vou pedir para ela botar a mão no rosto, para garantir que é ela mesma, porque, pessoal, não é algo que dá para você diferenciar com a visão humana. Você dizer, eu tô vendo que é fake. Não, já tá ficando num nível que é tão realista a voz, os movimentos, que você visualmente não consegue diferenciar. Você acaba tendo que usar esses outros meios para você identificar. Então, você está no trabalho, você vai dizer, para eu fazer essa transferência, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail agora para o seu e-mail oficial, e eu quero que você me responda do seu e-mail oficial me autorizando isso daí, copiando, inclusive, fulano de tal e fulano de tal, para eu poder fazer a transferência. E aí eu vou fazer a transferência daqui a meia hora só, beleza? Então, tô te mandando aqui, só vou fazer quando você responder. Aí o ladrão não vai ter acesso ao e-mail oficial do cara da empresa. Ou então vá lá na sala dele, vou aí na sua sala agora, só para eu poder pegar essa autorização para poder fazer a transferência, tá? Então, já fiquem atentos, tá? Só o fato de você estar atento já vai evitar que você caia nesse tipo de golpe sabendo que ele existe. E por último, aqui, última notícia, novas atualizações no Bard. Vazou uma imagem de um log lá do sistema que eles devem mudar o nome do Bard para Gemini, tá? Então deve virar o nome do novo modelo de tecnologia artificial, de inteligência artificial do Google. E aí, além disso, eles liberaram aqui no Brasil, né, o Gemini Pro em mais idiomas, né? Então, tá em inglês a princípio, mas você consegue usar, você consegue verificar respostas. Então, se você faz ali uma pesquisa e ele te traz ali um resultado, você consegue verificar de onde ele tirou aquilo. Que isso é para evitar aquilo que a gente chama de alucinação na inteligência artificial, que é quando ela inventa dados do nada, ela inventa ali uma informação que não existe, e se você usar aquele dado sem verificar, você vai ter um problema. Agora você tem dentro do Bard, por exemplo, a oportunidade de verificar esses dados. E ele também tem um gerador de imagem, já está disponível, eu testei aqui. Se você entrar no bard.google.com, se você pedir em inglês, para ele gerar uma imagem, ele gera para você. Tá? E é muito difícil gerar imagem realista. Eu tenho percebido que tanto ele quanto o ChatGPT, o Bing, se você pedir uma foto realista, ele não fica realista. Fica que nem aquelas ilustrações da super interessante, assim, sabe? Que é meio realista, mas cheio de contraste, sem detalhe e tal, que é justamente para evitar problemas de golpe, né? Você não consegue confundir aquilo com uma imagem real. Então, eu acho que é uma das coisas que eles estão fazendo aí para se poupar, fora adicionar uma espécie de impressão digital virtual na imagem que os olhos humanos não conseguem ver, mas que o Miyake foi treinada com ela consegue. Então, se eu pegar uma foto ali do Bard, do Chat GPT, né, talvez devam usar isso também e tentar usar para aplicar algum tipo de golpe, eles facilmente conseguiriam jogar no sistema que vai identificar
aquela impressãozinha digital que é imperceptível a olhos humanos e vai perceber isso até no áudio. Áudios gerados pelas ferramentas do Google, né? E entre outras, tem uma espécie de impressão digital sonora que os ouvidos humanos não conseguem perceber, mas que se você botar no IA, ela facilmente falou, opa, isso aqui foi gerado com inteligência artificial. Então são formas que estão sendo criadas ali para você, para proteger as pessoas no dia a dia. Tá? E aí talvez no futuro você subir uma imagem dessa no sistema ali achando que você é o bonzão que ninguém vai perceber, ela já vai vir com uma tagzinha assim, imagem gerada no Bard do Google. E aí você não vai saber como, você não sabe nem onde está, entendeu? Porque pode estar até espalhado por toda como é que eu posso falar? Pode estar espalhada por toda a imagem aquela, aquela, aquela impressão digital, entendeu? Então você não vai saber exatamente onde é que está e ela vai saber reconhecer e te mostrar que aquela imagem foi gerada por inteligência artificial. Tá? Então o Google está vindo com essas atualizações e eu acho que muito para brigar com a Perplexity. Quem já usou aqui é uma inteligência artificial de busca, é Perplexity AI. Tá? Você entra nela, você faz uma busca, ela te traz a busca resumida, né, o que você buscou. Ah, quem é fulano de tal? Ó, fulano de tal é alguém que foi famoso recentemente, porque fez isso, isso e isso. Tá aqui as notícias, a gente traz ali 5 notícias, fora muitas outras funcionalidades que essa IA tem, né, usando a inteligência artificial. Mas ela é uma grande concorrente do Google. O Jeff Bezos estava investindo também nessa empresa, né, para tentar concorrer. Só que eu acho muito difícil bater o Google, porque a princípio lá tudo que eles fazem, se o Google quiser, ele faz também e faz muito melhor, porque o Google tem dados, tem muitos dados de muitos anos de pesquisa, de comportamento de usuário, das mais variadas ferramentas que ele tem. Então ele consegue criar um Perplexity 1000 vezes melhor se ele quiser, tá? Eu só acho que o Google tem adotado como é que eu vou dizer, uma abordagem um pouco mais cautelosa. Ele gosta de estudar mais, de garantir que as ferramentas dele estão muito boas antes de lançar. Então ele está sempre lançando atrasado em relação às outras. Mas potencial, tecnologia, eles têm para fazer o que eles quiserem. Inclusive essa era de inteligência artificial só foi possível por causa de um paper de cientistas do Google, né, que é o Attention is All You Need, que criou a tecnologia dos Transformers. Para quem não sabe, o T do GPT, do ChatGPT, é Transformer, que é Generative Pre-trained Transformer, né? Então ele é um Transformer pré-treinado e generativo. Entendeu? Então veio do Google, tá? Eles têm ali as mãos de obra mais qualificadas possíveis para esse tipo de ferramenta. Então, por mais que hoje ele esteja um pouco atrás, perdendo espaço, não dá para você descartar, tá? Realmente ele tem potencial para alcançar e fazer coisas melhores também. Então, por isso que eu sempre estou com um olhinho nele aqui em relação ao que ele está lançando. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso capítulo número 12. Muito obrigado de novo pelo posicionamento no podcast. Convido vocês de novo para a minha comunidade. Acessem o link ali na descrição desse vídeo e também na bio, que lá tem uma aula, inclusive gratuita, de como ganhar dinheiro com inteligência artificial de formas lícitas, né? Obviamente. Eu mostrei para vocês escrevendo livro, fazendo consultoria, prestando serviço, criando treinamentos. Tem várias formas que eu usei e quanto eu ganhei com cada uma delas eu ensino lá para vocês verem também e convido a participarem da comunidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Papo de IA.